As crianças podem sair agora, os professores estarão orando com vocês nas salas. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos, amigos que estão conosco nesta noite. Seja bem-vindo. E convido você para que abra a sua Bíblia no livro do Êxodo. No livro do Êxodo. Diz assim os primeiros 2 versículos do capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos ler juntos? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Final de dezembro agora, assim que nós vamos nos aproximando do final do ano, que para muitos demorou a passar. Tantos posts foram feitos nas mídias sociais dizendo que ano que não acaba, mas ao mesmo tempo o ano passou voando. E no mês de dezembro nós tivemos o cuidado de fazer aqui cultos especiais. Um culto que eu julguei muito especial foi o culto da jornada de oração, que nós fizemos durante uma semana. Começamos numa segunda-feira e terminamos na sexta-feira. Dos últimos anos, esse foi o maior público que nós tivemos aqui, dos irmãos orando conosco. Foi uma bênção. E eu digo que é uma bênção não pela prática de declarar que foi uma bênção, mas porque em espírito nós sentimos que nós iremos colher frutos daquilo que plantamos no reino do Espírito, naquela semana de oração. No último dia, nós aqui ungimos todos os irmãos e queimamos aqui todos os pedidos de oração, e foi de fato uma bênção. Alguns irmãos já começaram a dizer que estava travado, está destravando. E eu sei que nós aqui ouviremos ainda muitos dos testemunhos dos irmãos irão contar sobre aquilo que Deus fez através daquela intercessão. Nós somos uma igreja que ora, nós somos uma igreja que acredita no poder da palavra de Deus e acredita em tudo aquilo que a palavra do Senhor diz. E uma das coisas que a palavra do Senhor Jesus diz é que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagina a oração de vários justos reunidos no nome de Jesus. Então aprendemos aqui no ano passado que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que nós desligarmos na terra será também desligado no céu. Daí a importância de nós orarmos juntos. A oração da concordância, ela tem um poder maior. Por isso, nesse novo ano que inicia, eu já começo a dizer que a minha oração por você é que você seja despertado para uma vida de oração. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é santo, todos nós somos pecadores, cheios de falhas, mas a palavra de Deus e a oração vai moldando o nosso caráter, vai moldando o nosso temperamento, de maneira tal que quantos dias nós fomos passando na presença de Jesus, mais manso nós vamos ficando. Importa que ele cresça e eu diminua. Depois o apóstolo Paulo disse que já estava crucificado com Cristo, que ele não vivia mais, quem vivia era Cristo nele. E essa deve ser a nossa declaração de fé. Então, começando o ano, nós já começamos planejando muitas coisas. Nós tivemos aqui em dezembro um culto de gratidão, nós tivemos um outro culto de confraternização, até fizeram uma homenagem ali, não esperava, porque em dezembro agora nós completamos, eu completei aqui 20 anos de ministério pastoral, e agora no mês de janeiro exatamente a igreja está completando 20 anos na sua existência. E quando chegamos no mês de dezembro, eu comecei a avaliar os tempos e os dias em que aqui estive. Então eu comecei a mexer nas minhas fotos. Ah, irmão, se pudesse ter todo mundo aqui,
seria uma festa. Nós não teríamos espaço suficiente para tanta gente aqui. Nesses 20 anos, nós tivemos aqui uma grande colheita de pessoas que foram transformadas pelo poder do nome de Jesus. E hoje eu tenho a alegria de ter você aqui que faz parte dessa história. Nós hoje temos uma igreja mais presente, uma igreja mais constante, uma igreja que passou pela pandemia e não se rendeu à pandemia. Quando você ouve falar em pandemia, a gente também se recorda que nossa história era uma história de lembranças de histórias dos outros que diziam que pandemias houveram. Mas na nossa geração nós não conhecíamos pandemia. Até o dia que veio essa pandemia, e hoje tem um monte de gente, tem um monte de rosto aqui com a máscara aí cobrindo, como sinal do bom senso, como sinal de você estar precavido contra esse inimigo invisível. E antes de eu entrar nesta palavra que o Senhor nos dá nessa noite, eu quero lembrar a você o que o Senhor Jesus nos aconselhou com respeito ao medo, com respeito ao temor. Ele disse que nós não devemos temer nada nem ninguém que tenha o poder de matar só esse corpo. Nós devemos temer aquele que tem o poder de lançar a nossa alma no inferno. E o Senhor Jesus disse assim: a esse demais. Ele estava dizendo a respeito dele mesmo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e na medida em que nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele, e o nosso temor a Ele vai aumentando. Outra coisa que é curiosa, imagino que alguém tenha pensado assim: eu preciso me acertar com ele, ou eu preciso me acertar com ela. Ou talvez você tenha perguntado assim: será que nesse ano eu magoei alguém, eu feri alguém? São as coisas que o final do ano vai trazendo para a gente. E o começo do ano? O começo do ano também traz muitos projetos novos, muitos planos novos. A Bíblia diz que o cavalo se prepara para a batalha. Nós fazemos a nossa parte, mas a vitória vem do Senhor. Nós fazemos bem a nossa parte, mas a resposta, a vitória, vem do Senhor. Daí a importância de nós estarmos sempre buscando a face do Senhor. Eu estou muito feliz hoje com os irmãos que aqui se encontram, porque os irmãos tomaram a sábia decisão de estar no primeiro domingo desse ano aqui, cultuando a Deus, e Deus se agrada com o nosso culto. Ele tem prazer em receber a nossa oferta de adoração. A palavra de Deus então diz que é hora de nós nos lembrarmos do que Deus tem feito por nós até agora. O simples fato de você estar aqui vivo, ouvindo esta palavra, tendo o privilégio de adorar a Deus, é a maior prova de que Deus te abençoou muito desse ano. Irmãos, foi um ano alegre para muita gente, assim como foi para mim, mas foi um ano de muito lágrima, muito choro. Pessoalmente, na minha função, eu fiquei frustrado, me senti incapacitado e algumas vezes até chorei, por não poder consolar pessoas que nem sequer poderiam receber um abraço, por causa da pandemia. Quantas famílias que não puderam velar os seus mortos? Quantos pais receberam a notícia triste de que os seus filhos morreram? Isso é uma coisa não comum, porque o comum são os jovens sepultarem os velhos, mas quando são os velhos que sepultam os jovens, isso é muito dolorido. Muitos pais tiveram essa triste notícia de que o seu filho morreu, ou sua filha morreu de Covid, e não puderam velar os seus mortos. Mas e agora, pastor? O que vai ser esse ano? Esse ano nós devemos começar olhando para aquilo que nos dá esperança, olhando para trás. Declaramos aqui esses dias que nesse ano de 2020 passou, 1000 caíram do nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não fomos atingidos. Nós não fomos atingidos,
Até aqui nos guiou, até aqui nos ajudou o Senhor. Então é hora de lembrar o que Deus fez por nós. E nessa hora de lembrar, o texto começa dizendo que eu vou pedir para que você olhe o texto comigo, por favor. Então falou Deus todas estas palavras. Então falou Deus todas. Não teve nenhuma que está registrada aqui que Deus não falou. E quando nós ouvimos que Deus falou, nós nos lembramos de um outro texto sagrado que diz assim, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então Deus falou aquilo que Ele tinha no seu coração. E o que motivou o coração de Deus a expressar a sua vontade, o seu desejo, foi o amor por cada ser humano que nasceu sobre a face da terra. E o texto começa dizendo então que era hora de lembrar o que Deus fez por nós. Ele diz aqui, versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele nos tirou do Egito. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se faz novo. Mas qual era o nosso passado? O nosso passado era o Egito. E o que o Egito nos faz lembrar? Primeiro, o Egito nos faz lembrar o nosso passado. Segundo, o Egito nos faz lembrar da nossa situação de escravidão. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos dados à mentira, à prostituição, à impureza, a todas as obras da carne, como diz Gálatas. Isso tudo é resultado do Egito. Então o Senhor diz assim: olha, lembrem que eu tirei vocês da terra do Egito. Lembrem-se que eu tirei vocês da casa da escravidão. Lembrem-se. Nós não podemos nos esquecer que o Senhor Deus mandou o seu povo sair do Egito por uma única razão. Ele queria ter comunhão conosco. Ele queria estar mais perto de nós. Sabe por quê? Porque a decisão foi do homem de sair para longe de Deus, de sair da casa do Pai. E quando nós saímos da casa do Pai, nós passamos dificuldades. Hoje, humanamente falando, feliz o filho, a filha que tem os seus pais vivos. Eu tive a alegria de ver alguns irmãos agora nessa passagem de ano. Alguns não puderam estar aqui conosco, mas depois você vê os posts, estiveram em família, cultuando a Deus, orando, consagrando a Deus em família no novo ano, e isso é uma bênção. Felizes aqueles que têm filhos e pais que cultuam o Senhor. Esses dias nós tentamos fazer um culto em casa, mas não conseguimos. Porque a pessoa que esteve conosco não comungava do mesmo espírito, do mesmo sentimento. Naquele dia eu pedi a Deus perdão, porque eu me acovardei, eu deveria ter dado uma palavra, mas naquele sentimento de você ser politicamente correto e não querer ofender a pessoa, você fica em silêncio, e depois o Espírito Santo fez brotar dentro de mim uma tristeza muito grande, por eu nem sequer interromper dizendo: vamos orar agora. Nós não podemos nos acovardar de dizer: somos do Senhor, somos de Jesus. Então ele diz: lembra-te de onde eu tirei você, da terra do Egito, lugar onde o faraó dominava, onde o pecado imperava, e onde a graça de Deus começou a se manifestar, tirando o povo dali. É o que Deus fez conosco. Um dia nós estávamos no império das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós somos o povo que anda em luz. Nesse ano de 2021, nós devemos orar para que haja mais luz na nossa mente, na nossa família, na nossa igreja, no nosso país.
Esses dias no culto de oração, num dos cultos de oração aqui, eu fiquei impressionado porque o irmão começou a orar assim: Senhor Deus, mais luz, Senhor, mais luz, Senhor, mais luz. Ele desceu a voz e falou luz 3 vezes. E eu saí daqui e fui pensando: nós estamos precisando de mais luz. E como é que nós nos colocamos diante da luz? Primeiro, a palavra de Deus nos ilumina a mente. A palavra de Deus, ela nos purifica. Ela muda a nossa maneira de pensar. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, é o que diz o Senhor. Então, nesse tempo de início de ano, nós temos que ter a coragem de olhar para trás e fazermos uma avaliação de como foi a nossa vida no ano que se passou. Eu acredito que a maior parte aqui não conseguiu cumprir com os objetivos que você havia até apresentado a Deus, daquilo que gostaria que acontecesse na sua vida. Então diz aqui ele: eu sou o Senhor. Deus é o Deus presente. Deus é Deus Emanuel que está conosco. Deus não é aquele que está lá longe no universo, ou que está sentado acima dos querubins e serafins somente. Não, Deus é Deus presente. Deus é aquele que está conosco em todas as horas, mesmo quando aqueles a quem mais amamos viram as costas para nós. Deus é Deus presente. Então é tempo de reconciliação, é tempo de restauração, é tempo de um recomeçar novo, é um tempo de avaliação, de introspecção. Nessa primeira semana, pedindo ao Senhor para que nos ajude a deixar aquilo que precisamos deixar e a fazer aquilo que não temos feito. Deus tem algo para você como indivíduo, Deus tem algo para você como família, e Deus tem algo para você como servo dele. O Senhor Jesus disse assim: eu não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe aquilo que faz o seu Senhor, mas eu chamei vocês de amigos. Como é que Jesus nos vê? Não é só como servos, é como amigos. Mas a amizade, ela tem 2 lados. Você já investiu aquele sentimento em alguém que essa pessoa não corresponde ao sentimento de amizade, de carinho, de consideração? Você considera tanto a pessoa e ela não te considera na mesma intensidade. Deus é o nosso melhor amigo. Ninguém pode ser um amigo melhor que o Senhor. Então faz parte da minha responsabilidade esse ano eu me aproximar mais dele, eu estar mais dependente dele. Que Deus não permita e nos ajude que nós não venhamos a repetir e a cometer os mesmos pecados. Pecados da negligência, pecados de deixar de fazer aquilo que nós devemos fazer, o pecado de deixar de orar, o pecado de deixar de ler a palavra de Deus. Que o Senhor Deus nos livre de tal maneira, irmãos, que não haja mais em nós nada do Egito que esse mundo. Você tem tido mais prazer em estar na casa do Senhor ou estar em outro lugar? Nós estamos começando o ano. A gente tem que parar e tem que pensar sobre estas coisas sagradas. Sabe por quê? Porque é tempo de mudar. É tempo da gente dizer: esse ano eu quero fazer diferente. Se você não fizer as coisas diferentes esse ano, a sua vida não vai mudar. Tem coisa que você vai ter que ter a decisão sábia de cortar. Existem coisas que nós acariciamos e que o Senhor espera com todo amor e paciência de que nós comecemos a desprezar aquilo que não tem nenhuma importância na nossa vida, e que muitas vezes são coisas que impedem a nossa comunhão com Ele. São tronos que na nossa vida nós vamos erguendo para outras coisas que não o Senhor.
E o único trono que nós devemos levantar no altar da nossa vida é para o Senhor, o governo, a honra e a força. Muitas coisas boas nós poderemos fazer esse ano, irmãos. Eu quero sonhar com os irmãos aqui um pouquinho, porque nós temos um alvo para a nossa igreja, para esse ano 2021. Aqui para dentro, irmãos, nós desejamos que a igreja tenha edificação. Aqui dentro da igreja, nós desejamos que a igreja seja edificada. Mas fora da igreja, nós precisamos evangelizar. Aqui dentro, edificação. Lá fora, evangelização. Como nós vamos evangelizar? É um pecado quando alguém diz assim: eu não tenho esse chamado. Ou então você não converteu. Não, esse não é o meu dom. Então você precisa pedir ao Senhor para que você nasça de novo, que você ainda não nasceu de novo. Porque você vê na palavra de Deus os sinais da conversão de homens que tiveram encontro com o Senhor, é que eles não fecharam a sua boca. Eles tornaram-se pessoas que testemunharam do Senhor Jesus, do seu poder, mesmo morrendo com risco de vidas, e a maior parte deles morreram martirizados. Dos 12 discípulos de Jesus, só João não morreu martirizado. Os outros 11, todos morreram martirizados. O que faz alguém perder a sua vida por um ideal? É porque esse ideal era muito mais do que um pensamento filosófico. Esse ideal era a encarnação da própria verdade, a encarnação do próprio verbo. Então, o que eu vou fazer esse ano? Você é chamado para ser uma testemunha fiel daquilo que Deus tem feito na sua vida. Não fique esperando você melhorar de vida para ser testemunha, não. Comece a testemunhar, dizendo que você é de Jesus. Comece a cantar hinos onde você estiver. Está no ônibus, comece a assoviar um hino. Esse dia eu estava assoviando o hino, e alguém do meu lado, o rapaz passou e falou assim: é varão. Como é que ele identificou? Me cumprimentou nesse linguajar nosso. É porque o hino era conhecido. E às vezes nós esquecemos de cantar hinos a Deus, de louvar ao Senhor dentro do nosso lar, louvar ao Senhor dentro do nosso carro. Quando foi a última vez que alguém estranhamente parou do seu lado no sinal e viu você chorando porque a presença de Deus invadiu o seu carro e você não se conteve em lágrimas em estar ouvindo uma música ou estar ouvindo um testemunho no seu carro, e aquilo trouxe a presença de Deus dentro do seu carro? Quando foi a última vez que a sua família teve a alegria de ver você chorando na presença do Senhor? Vou fazer uma pergunta melhor. Quando foi a última vez que você chorou por um pecado? É por isso que o Senhor Deus está dizendo aqui. Eu vou ler de novo para você. Então falou Deus todas estas coisas. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então não esqueça que nós servimos aquele que nos libertou. Se você é alguém livre em Cristo, não se ponha debaixo de um jugo novamente. Seja o jugo que for, o Senhor nos chama a liberdade, mas não a libertinagem. E você não pode fazer o uso da graça para dizer que uma vez que estamos debaixo da graça, o juízo não virá. O juízo virá dobrado para aqueles que estão debaixo da graça. No tempo da lei, a lei tinha um pequeno alcance. O alcance de quando alguém era flagrado descumprindo alguns dos ditames da lei. Mas o Senhor Jesus veio e trouxe qual é o entendimento da graça. Hoje você não precisa mais fazer para ser pego, basta você pensar, e a graça já te alcança no nascedor do pecado. Então, quando o apóstolo Paulo diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça, não é uma desculpa teológica para nós entrarmos no pecado.
Pelo contrário, é uma motivação para nós nos lembrarmos que o Senhor nos libertou, o Senhor nos restaurou e o Senhor está nos santificando. Para quê? Para que a gente possa ir para o céu. Então lembre-te do Senhor, aquele que tirou cada um de nós da terra do Egito, da casa da servidão. Deus nos tirou do Egito para nós termos um relacionamento com Ele. Então, se você quer fazer algo muito positivo esse ano como crente em Jesus, consagre a sua vida a Ele. Comece a conversar mais com o Senhor. Torne a presença dEle real dentro da sua vida. Quanto mais cheios de Deus nós estivermos, menos nós iremos pecar. Quanto mais cheios da presença do Espírito Santo nós estivermos, nós iremos pecar menos. Vamos acertar mais. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Quando eu devo buscar? Hoje, agora. Daqui a pouco nós vamos orar. E quando estivermos orando, nós devemos pedir: Senhor, eu quero que esse 2021 seja um ano em que o Teu nome na minha vida seja glorificado. Um ano de vitória, irmãos. Um ano de graça, um ano de saúde, um ano de prosperidade na nossa vida. Amém, irmãos? Então para de declarar que está ruim, que foi difícil. Para de declarar que esse ano vai ser pior. Para de declarar que vai vir um aperto financeiro. Para de declarar. Você tem esses meses todos de dificuldade. Você tem almoçado, jantado, tomado café. Você tem comprado até roupa nova. Você até adquiriu bens novos. E foi no tempo da abundância ou da escassez? Foi no tempo da abundância, né? Não, foi no tempo da escassez. Uma coisa curiosa é que quando o Senhor Deus tira o povo das mãos do faraó, debaixo do domínio de Satanás, o povo sai do Egito, sabe como? Rico. O povo ficou tão apavorado, os egípcios ficaram tão apavorados, que eles entregaram todos os seus bens e riquezas para o povo de Israel. Por conta disso, há um texto na palavra de Deus que diz que o Senhor engorda o ímpio e depois toma e dá para o justo. Isaías diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso não é teologia da prosperidade, isso é a palavra de Deus. Agora, por que muitas vezes nós não comemos o melhor dessa terra? É por conta daquilo que sai da nossa boca, dos nossos lábios. Então comece a falar as coisas que Deus fala, a pensar como Deus pensa, a agir como Deus agiria. Ah, pastor, mas aí é demais. Não. Ele nos deu os seus pensamentos, os pensamentos de Deus estão aqui. Quando você começar a conhecer os pensamentos de Deus, você, em algumas situações, você vai parar de orar aquela oração: se é da tua vontade, seja feita a tua vontade. Porque tem coisas que a Bíblia já deixou aqui clara, qual é a vontade de Deus acerca de muitos problemas que nós passamos, e que não é para que a gente perguntar a Deus se é da vontade dele ou não. É para usarmos a palavra de Deus e repreendermos o poder do maligno dentro da nossa casa, na nossa vida, no nosso caminho. Foi por isso que a palavra de Deus nos diz assim: para isto manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Eu e você somos filhos de Deus. Tem coisa que não é: ó Senhor, se for da tua vontade. Tem coisa que Deus já deixou revelado aqui qual é a vontade dele. Você acha que Deus quer que todo mundo vá para o inferno? Não. O Senhor, em duas ocasiões, diz: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que esse se converta e volte para mim. Mas em outra ocasião, o mesmo Deus disse que ele tinha prazer na morte do justo, porque quando o justo morre, ele vai para mais perto dele. Então, quando Deus pega e começa a falar através de Moisés, que ele tirou o povo
da escravidão, da casa da servidão, ele estava dizendo: eu tirei vocês debaixo desse chicote, desse jugo, para que vocês tenham mais comunhão comigo. Ô pastor, será que Deus sente assim sozinho? Não. Mas o nosso Deus é alguém que se relaciona. É o mesmo Deus que disse que não é bom que o homem viva só. É o mesmo Deus que tem o prazer de ser invocado. É o mesmo Deus que espera que neste ano de 2021 você o invoque de todo o coração. Eu quero orar por você nessa hora. Quero convidar você para que, mesmo sentado, você recline a sua cabeça. Deus ouviu o clamor do seu povo tirando Israel do Egito. Eu quero encerrar esta palavra. Dizendo que Deus tem algo tremendo para cada um de nós nessa hora. Eu quero que você coloque agora, a maior parte de nós aqui não esteve aqui na passagem de ano, mas eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração, se puder, coloque agora os seus sentimentos, os seus pensamentos, suas frustrações diante de Deus. Coloque diante dele o milagre que você espera alcançar da mão. Coloque diante dele a sua necessidade. Coloque diante dele a sua dor, da sua limitação. Pai, a mão no coração, nós estamos com isso querendo dizer que o nosso coração é teu. E porque o nosso coração é teu, nós queremos que nesse ano que se inicia, o Senhor possa inclinar o nosso coração a fazer a tua vontade. Teu coração, os nossos sentimentos são teus, Senhor. Pai, olha para o coração do teu povo nessa hora. Quanta gente frustrada aqui, Senhor. Quanta gente achando que está só. Quanta gente achando que o Senhor esqueceu dele ou dela. Pai, nós louvamos o teu nome porque o Senhor nos tirou do Egito, da casa da servidão. Mas no meio dessa caminhada nós vamos esquecendo dos teus benefícios, dos grandes feitos do Senhor em nossa vida. Eu coloco agora esses pedidos de oração que estão sendo feitos, Pai. Abençoa o teu povo, seja na área conjugal, seja na área familiar, na área profissional, na área da saúde. Abençoa cada pessoa na sua dor, na sua necessidade, no seu pedido, Senhor. Pai, os irmãos estão apresentando agora, pessoas que não estão aqui, mas que através desses estão recebendo uma intercessão, Senhor. Ó Deus, abençoa esses que estão presos, debaixo da garra de Satanás, debaixo do poder das trevas. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos, se houver um dezembro nesse ano, nós queremos cantar hinos novos ao Senhor por aquilo que o Senhor operou durante esse ano. Por isso colocamos a nossa impotência, a nossa impossibilidade diante do Senhor e pedimos que o Senhor seja o nosso guia, o Senhor seja a nossa força, o nosso refúgio, o nosso castelo forte, Pai. O rochedo da nossa alma, o nosso libertador, Pai. Também o nosso conselheiro, o nosso motivador. Pai, nós acolhemos esta palavra que o Senhor nos liberou agora com muito amor no coração. E queremos a todo instante nos lembrar da lama do pecado de onde o Senhor nos tirou para andarmos em santidade de vida e perto do Senhor. Em teu nome eu libero uma palavra de fé, uma bênção sobre todos aqueles que estão dispostos a mudar de vida, deixando de olhar para trás, mas olhando para a frente, firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Assim eu abençoo os meus irmãos nesse primeiro domingo, que sejam domingos cheios de alegria, cheios de motivação,
para adorá-lo e para bendizer. Agora, quando vamos adorar o Senhor, Pai, na entrega dos nossos dízimos e ofertas, nós pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, pois fazemos isso de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar de pé, nós vamos cantar novamente Tudo que eu preciso está em Ti. Pode ser, meus irmãos? Vamos repetir essa canção. Deixa o Felipe me ajudar aqui, vamos ver. Você poderá sair do seu lugar e vir à frente adorar a Deus conosco.